Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos da família cristã, louvamos a Deus. Estamos chegando com mais um vídeo para a edificação das nossas vidas, em defesa do Evangelho de Cristo. Um abraço a todos os Bíblias que têm nos acompanhado nas redes sociais, no objetivo de chegarmos a 1000 inscritos aí deste canal. Você que ainda não é inscrito, aproveita agora o momento, se inscreve aí no nosso canal, nos ajude a divulgar o Evangelho. Estamos, junto com alguns irmãos, promovendo aqui nessa página, neste canal, a divulgação do Evangelho. Evangelho simples, direto, para que todos possam assim serem edificados. Esse é o nosso desejo, que você seja sempre edificado pela palavra de Deus. É só se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like, apertar o sino, para todas as vezes que mandarmos o vídeo, você receber logo de primeira mão. E também pode nos seguir lá no Instagram, @Josinildo Gonçalves Oficial, _oficial. Também temos nosso WhatsApp, o número do WhatsApp está aí na descrição do vídeo. Você pode entrar a qualquer momento, conversar conosco com relação à Bíblia. Não falamos de outro assunto a não ser Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Por isso temos esse slogan aí, em defesa do Evangelho de Cristo. Deus abençoe a todos. Vamos ao vídeo? Vamos aqui em 1 Tessalonicenses, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1 e o versículo de número 3. Eu até espero você pegar a sua Bíblia, abrir aí na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3. Enquanto isso, mando um abraço para os Bíblias, não é isso? Irmão Mateus Lima, que tem nos ajudado com este canal, também o irmão Horácio, que tem nos ajudado no Instagram, divulgando, o irmão Nilson, que sempre estão nos assessorando na divulgação dos vídeos, promovendo a divulgação das nossas redes sociais. Um abraço a todos vocês que nos acompanham em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 diz: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Glórias a Deus. Amém. Paulo, escrevendo a sua primeira carta, direcionada à igreja em Tessalônica, aos Tessalonicenses, Paulo vai mencionar algumas particularidades desta igreja, mas nesse versículo, Paulo fala sobre 3 virtudes que devem estar presentes na vida de qualquer igreja cristã, de qualquer pessoa que se diz cristã e que testifica o cristianismo como sua religião ou como a sua fé. O que é que Paulo diz para nós aqui nesse versículo? Paulo fala sobre fé, esperança e amor. Essas 3 virtudes, elas devem estar na vida de qualquer pessoa que é discípula ou discípulo do Senhor Jesus Cristo. Fé, esperança e amor. Paulo, ele fala isso também na sua primeira carta à igreja em Coríntios, no capítulo de número 13 e no versículo de número 13, quando Paulo fala sobre a suprema excelência dos dons, que é o amor, pois quando ele termina o capítulo 12, no versículo de número 31, ele diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. É maravilhoso lermos isso aqui, porque Paulo acabara de falar sobre os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, e ele está dizendo que agora vai mostrar um caminho mais excelente. E no capítulo 13 ele fala sobre o amor.
E quando ele conclui, ou quando ele conclui o seu raciocínio aqui sobre o amor, mostrando as características desse amor, ele conclui no versículo 13 dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Veja que Paulo está sempre falando dessas três virtudes. Por que tanta ênfase a estas três virtudes? Porque, como cristão, precisamos exercer a fé, exercer a esperança e exercer o amor. Praticar essas virtudes em nossas vidas para que o mundo venha nos reconhecer como autênticos e verdadeiros discípulos e seguidores de Jesus Cristo. Paulo diz que a igreja de Tessalônica ela tornou-se exemplo para os da fé e se espalhou a fé da igreja de Tessalônica por todos que ali conheciam. A esperança deles também foi notória e o amor extraordinário, né? A igreja de Tessalonicenses, eles testemunham deste amor em prática para a glória do Senhor. Então, por que essas três virtudes? Vamos lá. Primeiro, fé. Paulo diz aqui, olha, lembrando-nos sem cessar. É uma lembrança contínua, sem interrupções. O verbo lembrar aí está no gerúndio, numa ação continuada. No sem cessar é todas as vezes. E ele está falando em nome de quem? Ele está falando no nome dele, no nome de Silvano, no nome de Timóteo. A gente vê isso no primeiro versículo do capítulo 1, quando ele diz Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. E Paulo agora está dizendo que lembram-se sempre, sem cessar, de quê? Da obra da vossa fé. A obra que aqueles crentes ali naquela cidade realizavam, eles realizavam com fé. E eu lembro-me do que Paulo escreve à igreja em Colossenses, quando ele diz no capítulo de número 3, versículo de número 23. Vou ler aqui para a nossa edificação. Olha só. Colossenses capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da esperança, porque a Cristo o Senhor servis. E Paulo está fazendo menção da lembrança que eles têm da obra da fé dos Tessalonicenses, a obra da fé que eles realizam. E a fé é tão importante na vida do cristão que quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, e ele menciona os frutos do Espírito Santo, a fé está inserida ali. A fé está dentro dos 9 frutos, ou do fruto, é isso que é o fruto, o amor, e os frutos que são gerados ali, ele fala também sobre o fruto da fé. Por quê? Porque Paulo diz que o escritor aos Hebreus, o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, aproxime-se crendo que ele é galardoador. A fé é tão importante na vida do cristão que no ministério de Jesus ele disse o seguinte: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Jesus fala de pouca fé, Jesus fala de fé, Jesus fala de grande fé e de extraordinária fé durante o seu ministério. Várias vezes vamos encontrar Jesus exortando os seus discípulos a exercitarem a fé. Ele diz para eles: se vós tiverdes fé
como um grão de mostarda. Direis a este monte, aparta-te daqui para o mar, e ele lhe obedecerá. Olha só, Jesus, certa feita, quando acalmou aquela tempestade no lago, o que é que ele disse aos discípulos? Onde está a vossa fé? Até quando estarei convosco? Quer dizer, é uma exortação para o cristão buscar esta virtude para a sua vida. Primeiro, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé, Paulo escrevendo a Timóteo, deixa-me folhear aqui a Bíblia mais uma vez, no capítulo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo de número 5, Paulo vai dizer assim, ó: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. A fé não pode ser fingida, tem que ser uma fé verdadeira, uma fé genuína. São advertências para que a nossa fé não seja uma fé fingida naquilo que a gente vê. Todos nós, você que é Bíblia, você que faz defesa do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo junto conosco, sabe, eu sempre gosto de mencionar isso aqui, a galeria da fé, quando falamos em fé, quando o escritor aos Hebreus, tenho sempre uma vontade de dizer que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Em particular, eu entendo que foi Paulo, mas a maioria dos teólogos não definem quem foi o escritor a carta aos Hebreus. Mas o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no primeiro versículo, ele nos dá uma definição do que é fé. Olha, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Glórias a Deus. Olha que coisa linda. Então nós precisamos exercitar esta virtude em nossas vidas chamada fé. A segunda virtude que Paulo fala aqui da igreja de Tessalônica é o amor. Ele diz, do amor sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho do amor. O exercitar essa virtude chamada amor. Dons do Espírito Santo, o amor está lá. Frutos do Espírito Santo, o amor está presente. O amor, ele precisa também ser um amor não fingido. Olha só o que Paulo escreve à igreja em Roma, aos irmãos que estão em Roma, no capítulo de número 12 e o versículo de número 9. Romanos 12, 9. Paulo diz assim, o amor seja não fingido. Amor verdadeiro, um amor sincero. Paulo escrevendo à igreja em Coríntios, no capítulo de número 13, Paulo vai falar dessas características, das qualidades deste amor. Paulo, ele diz que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, mas folga com a injustiça, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Glórias a Deus, que virtude indispensável na vida do cristão, na vida de uma igreja que é intitulada cristã que segue a Cristo. Nós temos este amor e como nós provamos isto? A Bíblia diz em Romanos, Paulo escrevendo mais uma vez aos Romanos, no capítulo de número 5, estamos já concluindo para não ficar muito extenso esse vídeo,
mas no capítulo 5 de Romanos, no versículo 5, Paulo diz assim, ó: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor está em nós porque o Espírito Santo colocou dentro de nós esse amor e nós precisamos praticar esta virtude dessa bênção que o Espírito Santo nos deu, vigiando para que esse amor não seja fingido. A fé cristã, ela tem 2 mandamentos que não podemos esquecer: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor para com Deus e o amor para com o próximo. Amor na vertical, amor na horizontal. Vertical, eu amo a Deus. Na horizontal, eu amo o próximo. João, o apóstolo do amor, ele diz: como você diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão que vê? Será que o amor de Deus está mesmo em você? Você ama a Deus, mas aborrece o seu irmão? Então, tenhamos cuidado com isso. Zelemos por este amor. Cultivamos este amor. É como uma plantinha que está lá no jardim. Se você não regar todos os dias, se você não colocar água, não adubar, ela morre. Assim é a virtude, o amor. Então, amor, fé tem que ser exercitado, cultivado em nossas vidas. Paulo ainda vai dizer aqui aos Tessalonicenses sobre a terceira virtude, que é a esperança. Olha o que ele diz: e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Glórias ao Senhor. Como foi dada essa esperança a nós? A nossa esperança sabemos que é Cristo. Se nós esperarmos só nesta vida, somos os homens mais infelizes. Porque a nossa esperança não é só nesta vida, a nossa esperança é na vida futura. Olha o que é que Paulo diz aqui na mesma carta, no mesmo capítulo de Tessalonicenses, versículo 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha só que lindo no versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Paulo, ele diz para nós que não quer que sejamos como aqueles que não têm esperança. Pedro diz para nós que fomos gerados para uma viva esperança. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que glórias a Deus por isto. Não tínhamos mais esperança, mas pela ressurreição de Cristo de entre os mortos foi gerado em nós uma viva esperança. Para eles, os apóstolos, na época, a esperança deles tinha sido crucificado, estava morto e não havia ressuscitado. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles já iam desanimados, conversando sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém. Jesus se colocou ali no meio deles e disse: o que é que vocês vão conversando no caminho? Eles disseram: porventura, tu és o único que não sabe os últimos acontecimentos que aconteceram em Jerusalém? Aquele que nós pensávamos que era o libertador, que veio para libertar-nos, morreu e já é o 3º dia. E bem verdade é que algumas mulheres disseram que ele ressuscitou, mas não temos essa certeza. O grifo aqui é meu. Aí Jesus diz: porventura não estava escrito que era necessário que o Cristo viesse, padecesse, morresse, fosse sepultado e ao 3º dia ressuscitasse? E ele
prega, ele traz desde os profetas, os patriarcas, os salmos, até os dias de hoje. E eles só vão entender que é Jesus quando ele pega o pão lá na mesa da casa deles para dar graça. Pedro está dizendo aqui, olha só, que gerou uma nova esperança, uma nova viva esperança para eles. E a gente glorifica a Deus por isso, porque foi gerado em nós essa nova esperança, essa viva esperança na ressurreição de Jesus entre os mortos. Glórias a Deus. A esperança, ela não traz confusão, pelo contrário, ela não traz dúvida, ela traz a certeza, a convicção. Como já disse, se nós esperássemos só nessa vida, seremos os homens mais miseráveis, mas nós esperamos na vida futura. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz aqui, e não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Veja só que a esperança ela vai nos levar a esperar, como a igreja de Tessalônica, esperar a vinda do Filho de Deus dos céus, como Paulo diz aqui na sua primeira carta a eles no versículo 10, e esperar dos céus a seu Filho. E como devemos esperar? Esperar exercitando a fé. Somos justificados pela fé. Esperar praticando o amor. Se dissermos que amamos a Deus e aborrecemos o nosso irmão, nós verdadeiramente não conhecemos Deus. E numa viva esperança, crendo que em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança. E o apóstolo Paulo ainda diz para nós, no capítulo 15, para nós encerrarmos, capítulo 15, versículo 19 da primeira carta aos Coríntios, ele diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, que possamos exercitar a fé, o amor e a esperança. Fé na obra, trabalho com amor e esperança na volta de Jesus Cristo. Abraço, fica na paz. Nos ajude a divulgar o Evangelho em defesa da fé de Cristo. Dá o teu like aqui nesse vídeo, compartilha com os amigos e chama ele para fazer parte dos Bíblias. Os Bíblias estão anunciando o Evangelho de Cristo em defesa deste Evangelho. Ficam todos na paz.